A dúvida gerada pela embalagem de 2 refrigerantes de baixa caloria levou o Ministério Público Federal a pedir na Justiça a suspensão da venda dos produtos H2O e Aquarius Fresh. Segundo o MPF, a apresentação dos refrigerantes dá a entender que se trata de água com sabor, o que é propaganda enganosa. Água ou refrigerante? Muita gente confunde. Quando você olha essa garrafa, você acha que tem água ou refrigerante aqui? Água. Sabia que é refrigerante de baixa caloria? Não sabia. É refrigerante? Achei que era uma água comum. O H2O da Pepsi e o Aquarius Fresh da Coca-Cola podem até parecer água, mas são refrigerantes de baixa caloria. A semelhança é tanta que o Ministério Público considerou a comercialização desses produtos, na forma em que são apresentados, um desrespeito aos direitos do consumidor. Os rótulos até indicam a denominação refrigerante, mas, segundo o MPF, a embalagem induz a pessoa a um entendimento diferente. A gente sabe que nem todos os consumidores buscam se informar exatamente sobre o que eles estão consumindo. A gente tem um processo produtivo diferente, são fabricados a partir de xarope, depois gaseificado, etc. E tudo isso tem consequências diversas para a saúde. O Ministério Público Federal, no Distrito Federal, pediu na Justiça a suspensão da venda dos 2 refrigerantes. Segundo o MPF, a liberação para retorno ao mercado deve estar condicionada a uma mudança na apresentação dos produtos pelos fabricantes. A denúncia ao MPF partiu do setor de produção de água mineral, que alegou concorrência desleal. A pedido do MPF, o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor analisou as 2 situações e emitiu nota técnica que afirma se tratar de propaganda enganosa. O diretor do órgão diz que a venda desses produtos induz o consumidor ao erro e que as empresas precisam ter responsabilidade social. É importante respeitar o consumidor, é importante respeitar a saúde. Com saúde não se brinca. Se garantir a informação mais clara, mais precisa, vinculada a um compromisso de responsabilidade com toda a sociedade brasileira. Para o MPF, é importante que a liberdade de escolha do cidadão seja respeitada. Não há problema nenhum, vamos dizer, no produto em si, mas o consumidor tem que ter o direito de ter informação adequada e clara sobre o que ele vai consumir. Em nota enviada à produção do interesse público, a Coca-Cola e Pepsi informaram não terem sido ainda notificadas pelo MPF, mas afirmam que sempre seguiram todas as medidas legais de comercialização dos produtos. Liberdade aos músicos. Segundo o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, eles não precisam de registro para trabalhar. A proibição havia sido decretada em primeira instância, mas a Ordem dos Músicos do Brasil recorreu. A ação foi proposta pelo Ministério Público Federal na cidade paulista de São Carlos. Segundo a Justiça, só precisa de registro quem atua em área que exige a formação acadêmica e aferição técnica, o que não é o caso de quem toca em bares, restaurantes, festas e shows. A pedido do MPF em Minas Gerais, a Justiça determinou que a Caixa Econômica altere as regras na realização de concursos públicos para não prejudicar os portadores de deficiência. Os processos de seleção da Caixa, segundo o Ministério Público, continham dispositivos ilegais, como a ausência de equipe multiprofissional para atuar junto à banca de avaliação das pessoas com deficiência. Além disso, elas não podiam recorrer contra os resultados dos exames de aptidão. Em Santa Catarina, o Ministério Público Federal propôs ação de improbidade administrativa contra 8 pessoas acusadas de fraudar o INSS. O grupo, segundo a denúncia, atuava para agilizar processos de concessão de benefícios, com uso de documentos falsos. Na ação, o MPF requer o ressarcimento de mais de R$80 mil desviados da instituição. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal a revogação de um artigo da nova lei de crimes sexuais. Pela lei, nos casos de estupro que resultem em morte ou lesão grave, apenas a vítima ou seu representante legal é que pode entrar com ação contra o agressor. Antes havia a possibilidade de o Ministério Público também fazer a denúncia. Para entidades que combatem a violência contra a mulher, essa determinação pode levar à impunidade, já que muitas vítimas não denunciam a agressão à polícia. Neste Hospital Público de Brasília, o programa Violeta recebe mulheres vítimas de violência que buscam apoio psicológico e atendimento médico. Um dos pontos que mais chama a atenção é o silêncio.
Grande parte das vítimas não leva o caso à polícia. A gente tenta, através dos atendimentos psicológicos, o médico também, quando vai fazer a sua consulta a essas mulheres, ele também tenta, né, para que ela se conscientize de que ela precisa fazer isso formalmente. A resistência em denunciar o agressor é vista como uma das consequências do trauma psicológico. O medo e o silêncio podem colaborar com a impunidade. Por este motivo, uma alteração feita na lei que trata desses casos tem recebido críticas. Antes, nos casos de estupro que resulte em lesão corporal grave ou morte, o Ministério Público podia ingressar na justiça contra o agressor. Agora, o processo só tem início se a vítima ou seu representante legal fizer a denúncia. Para tentar reverter essa situação, a Procuradoria-Geral da República encaminhou ao Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade contra esse dispositivo da lei. O argumento é que o artigo fere os princípios da dignidade da pessoa humana e da proibição da proteção deficiente por parte do Estado. O pedido é para que o STF determine que no estupro qualificado por morte ou lesão corporal, a ação penal seja pública incondicionada, ou seja, que volte a ser obrigação do Ministério Público denunciar esse tipo de crime. Esta socióloga concorda. Segundo Lourdes Bandeira, da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, a denúncia e o trâmite do processo devem ser uma iniciativa do Estado, já que, em alguns casos, a vítima pode ter sido até ameaçada para não representar contra o agressor. Que é extremamente inibidor, é sofrido, a mulher tem vergonha, ela tem medo, ela muitas vezes ela é ameaçada quando ela vai denunciar. Então, essa violência, que é uma violência hedionda, ela deveria ser exatamente assumida com plena responsabilidade do Estado e dos agentes públicos, no sentido de encaminhar até aonde deve ser encaminhado. Veja no próximo bloco a dica de leitura de 2 livros que abordam a proteção do patrimônio cultural e social do Brasil. E mais, acordo vai garantir preservação de uma região de Corumbá, que é parte da memória da cidade.